Pregador Lu 72, Provérbio X. Nova pátria, sente a fúria. Nova pátria, sente a fúria. Nova pátria, sente a... Amém, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que quem nos fala é o vosso irmão cooperador Flávio. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês hoje, trazendo um pouco mais daquilo que talvez você não tenha ouvido aí nos altares do altar da sua igreja. Malaquias capítulo 1 é o tema da nossa mensagem, que é a rejeição dos sacrifícios impuros. Mas eu gostaria de começar falando do 3, capítulos 8, 9 e 10. Por quê? Porque nós vamos ao templo e os ministradores só falam do 3:10. Que o homem rouba a Deus, que a nação rouba a Deus, e por isso veio o devorador, o migrador, o cortador e etc. Então vejamos aqui no 9, no 8. Pode um homem roubar a Deus, contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Os dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Verso 9. A nação toda. A pergunta é, por que a nação está roubando? Por que a nação está roubando o Senhor? Veja bem, nesse contexto, Jesus não havia vindo em seu ministério sacerdotal, o véu não havia sido rasgado, então ainda o ministério não estava proposto a todo homem, como nos dias de hoje. O ministério ele era proposto apenas para a tribo de Levi, os sacerdotes levitas. Então, vejamos o contexto. Se o povo estava apostatado, estava roubando a Deus, trazendo os animais que o Senhor não queria, que o Senhor não havia dito já na lei, que não era para ser trazido para ele, animais coxos, cegos, manchados, é porque o sacerdócio estava corrompido. Aí você diz, irmão, prova para mim? Prova. Vamos lá. Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honra o seu pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra, que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. O Senhor está perguntando aos sacerdotes, porque eles estavam desonrando o Senhor. Então vocês que menosprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Aqui nesse contexto, eles estão perguntando de que maneira estavam desprezando, não porque eles estavam se fazendo de cínico ou de bobo, como diz hoje. Ou seja, eles estavam apostatados. Ou seja, nesse contexto, há pouco tempo eles haviam saído do cativeiro da Babilônia. Por decreto do rei Ciro, o rei Zorobabel sai com o povo, com aqueles que ainda... com o povo que estava lá ainda vivo, né? E com aqueles que haviam nascido já na Babilônia. Então eles vêm, Neemias já havia construído os muros, então o povo se une e constrói o segundo templo. Agora a nação toda está em Israel, está com o templo, o sacerdócio levítico está novamente ali ministrando diante do Senhor, mas com uma diferença, eles estão apostatados por causa do tempo que viveram na Babilônia. Eles já não estão conseguindo mais observar a palavra do Senhor como ela deve ser observada, não estão conseguindo mais gravar nas tábuas do seu coração, não estão conseguindo mais observar e cumprir a palavra do Senhor. Ou seja, eles estão fazendo tudo relaxadamente, de qualquer maneira. Mais à frente nós vamos ver isso. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda pergunto, de que maneira lhe desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Aí, o que acontece? A mesa do Senhor. Vejamos. Para nós, nesse contexto, que eu poderia usar aqui como ilustração, é a mesa dos pães da preposição, por exemplo.
Haja visto que o sacerdote trazia os pães ázimos, sem fermento, pães frescos, e deixava todos os dias na mesa 12 pães simbolizando as 12 tribos de Israel. E aqui nesse contexto eles já estavam trazendo pão mofado, pães com fermento, coisa que para o Senhor é repugnante, é desprezível, é nojento. O Senhor não aceita, não aceita. Vamos trazer para nós, porque nós não vivemos na antiga aliança. Hoje nós vivemos na igreja. Cada pedacinho de pão da Santa Ceia nos representa. Então veja só, você vai dizer então que o pão que nós comemos contém fermento, é desprezível? Não, isso é simbólico, é simbologia. O que eu quero dizer é que cada pedacinho daquele pão nos representa. E quando é que nós estamos colocando pão imundo na mesa do Senhor? Que tipo de pão é imundo, que é desprezível para o Senhor? Posso ser um pão imundo, você pode ser um pão imundo. Então o que acontece? Os sacerdotes da igreja de hoje, os pastores, os líderes, deveriam observar mais quem eles estão deixando adentrar no corpo, quem eles estão permitindo subir ao altar, ministrar diante do altar, quem eles estão permitindo participar da liderança do ministério da igreja. Será que não é um pão imundo, um pão bolorento, um pão estragado, um pão com fermento? Já visto que nós podemos compreender que o fermento simboliza pecado, uma doutrina antibíblica. Será que você não tem permitido, pastor, obreiro, ministro? Será que o Senhor já não tem mais comparecido nos seus cultos por causa desses pães que você tem permitido, tem deixado de estar na mesa do Senhor? Primeira observação. Segunda, 7, verso 7. Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim pergunto de que maneira te desonramos. Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, agora olha o verso 8. Na hora de trazerem animal cego para sacrificar, vocês não veem mal algum. Ele fala assim, meu Deus, mas o que tem a ver? Levíticos capítulo 1, versículo... Versículo 3. Aqui o Senhor vem dizendo que quando fosse oferecer um gado, um animal de origem bovina, esse deveria ser macho e sem defeito, sem mancha, sem ser cego, sem ser manco. Tem que ser macho sem defeito. Olha só. Levítico 1:11, o texto diz que os pães não deveriam ser queimados com mel e nem fermento. Complementando ali a parte dos pães. Agora eles estavam trazendo animais cegos, para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Olha só, coxos, doentes e cegos eles estavam trazendo. Aí você diz, tá, mas o que isso nos representa? O que isso traz para nós nos nossos dias? Bom, nós não levamos mais o cordeiro, nem o boi, nem a ovelha para sacrificar no altar do holocausto, porque esse tipo de sacrifício já é passado, já foi abolido. Agora, quem que é o sacrifício no altar? É você, sou eu. É você, irmã, que canta lá no estilo de oração, que canta no playback, que canta no louvor. É você, pregador, que prega no culto de Santa Ceia, que prega no culto de terça, no culto de quinta, no culto de domingo para a família. É você, pastor missionário. É você que é o sacrifício. Então, o que nós podemos trazer para nós, para a nossa vida? Será que você não é aquela ovelha manchada, com o coração manchado de pecado? Com o coração podre, imundo? Será que você não é essa ovelha manchada? Será que você não é aquela ovelha manca que não consegue se firmar, que não consegue se converter de seus pecados e está ministrando diante do altar, está se oferecendo como sacrifício? E o sacerdote, que é o teu pastor, está permitindo isso. Será que você não é aquela ovelha, aquela oferta cega, não consegue enxergar um palmo do seu nariz, porque está apostatado, porque não conhece a Escritura, não medita na Escritura?
e está lá oferecendo sacrifício, está se oferecendo no altar. A ovelha manchada pode ser aquela irmã que está magoada lá com a outra, no coral, no de oração, mas está cantando, está oferecendo sacrifício ao Senhor. E esquece-se que o Senhor Jesus disse assim: se você for oferecer a tua oferta no altar e no meio do caminho você lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, não é você ter alguma coisa contra alguém. Talvez você não tenha nada contra ninguém, mas alguém tenha contra você. Vai lá, deixa a tua oferta no altar, vai lá e se conserte primeiro com aquela pessoa. Depois vem e traga a sua oferta. O Senhor vai receber a sua oferta. Ok? Olha o que o Senhor vem falar aqui, ó. Tente oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por que o Senhor está falando isso? Porque o homem não aceita qualquer coisa. Você aceita qualquer coisa? Fala para ele, leve lá para o governador, que hoje é o Beto Richa. Leve lá para o Greca, que é o prefeito aqui de Curitiba. Ou leve para o teu governador, o prefeito da tua cidade. Leva lá qualquer coisa. Leva lá a cesta básica que você leva lá para assistência social, aquele fubá de terceira qualidade, aquele feijão carunchado, aquele café que tem milho no meio. Leva lá. Leva lá, irmão, aquele sabão em pó que não espuma direito. Leva lá aquele sabonete que não lava nada. Leva lá para ele, para ver se ele vai aceitar. Quando você for na Sanepar pagar a tua conta de água, leva uma cesta básica dessa que você leva para a igreja, para o teu irmão que está passando necessidade. Leva lá para ver se eles vão aceitar. Eles não vão aceitar. Leva lá. É isso que eu te pergunto. Será que nós somos fiéis ao Senhor realmente? Ou deixa eu continuar para que eu não venha perder o fio da meada. Será que ele se agradará de vocês? Não. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus, para que tenha compaixão de nós. Olha o que o profeta está falando. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse a porta do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Olha que interessante isso. Muitas vezes, em muitos ministérios, meu querido, o fogo é aceso inutilmente. Porque não se tem uma oferta com qualidade, não se tem um louvor com qualidade. O culto ele é antropocêntrico. O que é um culto antropocêntrico? A palavra antropo, do grego, significa homem. E centro, onde o homem é o centro. Cristocêntrico seria onde Cristo é o centro. Tem muitos ministérios, muitos cultos. Eu mesmo tenho ido a cultos, irmãos, que dá vontade de ir embora. Por quê? Porque é culto antropocêntrico. Se acende-se o altar inutilmente. Fala-se mais de ti, Senhor, menos de mim. Mas é só no cântico. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles não está em mim. Então observe isso. Preste atenção, ministro. Você que canta, você que ministra. Preste atenção. Muitas vezes você tem acendido o fogo do Senhor inutilmente, porque não se tem uma oferta com qualidade. São ofertas imundas, inúteis, que o Senhor não tem prazer nisso. E ele diz, que bom se tivesse um sacerdote que fechasse. Então, é por esse contexto que o Senhor diz, que bom que se tivesse um sacerdote, um obreiro, que fechasse as portas do templo e não permitisse nem ter culto. Por quê? Porque é inútil. Quer ver só? Inutilmente, não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente, do Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Esse é o capítulo 1. Agora vamos para o 2. A repreensão aos sacerdotes. Olha só. Eu quero ler no versículo 4. Então vocês saberão que fui eu
que lhes fiz essa advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida. Diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Olha só que interessante, irmão. Está falando da primeira aliança lá com Levi, quando o primeiro sacerdote levita, Arão, enfim. Ele desviou do pecado. Como que ele desviou? Com a palavra. Com a palavra. Olha só. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. O conhecimento. Olha só. Teu lábio, pastor, missionário. Você que diz que não precisa estudar, não precisa ler. Olha aqui, ó. A tua boca deve guardar o conhecimento de Deus. Da lei do Senhor, da palavra do Senhor. E da sua boca todos esperam a instrução da lei. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Mas vocês se desviaram do caminho pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Aí, sacerdote, aí, pastor. Então, a ovelha que se desviou, eu não tenho que prestar conta. Vai prestar conta sim, pastor. Se o teu ensino está desviando pessoas, se o escândalo que vocês têm causado está afastando pessoas, vocês vão prestar conta dessas ovelhas, desse povo, esse ensino. Muitos têm caído nos nossos dias por causa do ensino que está sendo ministrado em altares, em ministérios por aí. Muitos. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Aí, parcialidade. O que é parcialidade? Para uns vocês cobram uma coisa, para outros não. O filho de um pastor, normalmente os filhos de pastor, têm regalia em igrejas. É um pastor ou outro que leva certinho, que leva corretamente. Aí tem aquele obreiro que tem o dízimo mais alto, ele é promovido mais fácil. Ele chega na igreja como cooperador, no próximo ano já é presbítero, já é evangelista, já é pastor. Agora aquele que trabalha, que não tem uma condição financeira melhor, meu irmão, aquele lá vai ter que trabalhar, vai ter que suar, vai ter que puxar o saco do pastor muito para conseguir chegar ao episcopado, melhor dizendo. Parcialidade. Ensina-se aquilo que se acha bom, aquilo que eu acho que é bom, que é cabível. Parcialidade. Agora eu quero continuar no capítulo 3. Nós vamos chegar no capítulo 3. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Aqui ainda é o 2, melhor dizendo. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e então de repente o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. E o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Querido, essa palavra refere-se a João Batista e depois a Cristo vindo ao templo. E Cristo veio, Cristo já está conosco. Emmanuel já está conosco. Ele já está conosco, já esteve e ainda está o seu Ruach Kadosh, o Espírito Santo, está conosco. E Ele purificará e está purificando ainda. Ele está purificando. Ele ainda purifica o sacerdote como o ourives purifica a prata. E Ele ainda está lavando como o sabão do lavandeiro. Ele ainda está limpando. Mas a questão o salmista Davi diz, como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra do Senhor.
Jesus disse na sua oração sacerdotal: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra, a palavra nos limpa, a palavra nos purifica. A palavra. Mas, queridos, enquanto vocês continuarem a ficarem baseados em versículos isolados, deturpando seus contextos, não deixando de falar aquilo que o texto está falando, não haverá purificação, não haverá limpeza, vai continuar essa imundícia que está por aí. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários. Olha aí, ó, a injustiça do povo, a parcialidade do sacerdote, a injustiça do sacerdócio e do povo, melhor dizendo, que oprime os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não tem respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Como que é oprimir o órfão e a viúva? Quando você deixa de ajudar o órfão e a viúva, você está oprimindo ele. Não, e o pior, a viúva às vezes está passando fome em casa e você está lá chamando de ladrão, chamando o órfão de ladrão, chamando o estrangeiro de ladrão. Mas e você, sacerdote? Está tirando do altar o dízimo que está entrando e alimentando a viúva, o órfão, o estrangeiro. Você está matando a sede do sedento, vestindo o que está nu, visitando o que está preso, aquele que está doente. Você está fazendo isso? Porém, se você está fazendo uma coisa e deixando de cumprir outra, você está errando do mesmo jeito. Tiago capítulo 4, verso 17. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vamos continuar. E roubando a Deus, que é a partir do verso 6, 3 verso 6, isso vai falar do roubo a Deus. Aí entende-se e subentende-se. Por que é que a nação, às vezes, você está lá passando a tua igreja e você fica se perguntando: meu Deus, por que o irmão tem dinheiro e não dá o dízimo, não devolve a dízima? Por que a irmã é empresária e não devolve a dízima? É porque o sacerdote não está fazendo a sua parte. O sacerdote também não está fazendo com a sua parte, está apostatado, está oferecendo qualquer tipo de oferta para o Senhor, qualquer tipo de pregador, qualquer tipo de cantor, qualquer tipo de liderança. Estão investindo em coisas que o Senhor não está mandando investir. E estão deixando o direito do órfão, da viúva, do necessitado, do trabalhador, que nesse caso, irmãos, o sacerdote levita, que hoje não é levita mais, né, porque nós não somos da tribo de Levi, mas todo aquele trabalhador, obreiro que trabalha para a obra e não trabalha para o homem no mundo secular, ele precisa de um salário. Ele só não tem que comer, ele tem que pagar conta, ele tem combustível, ele tem luz, água, tem outras contas para se pagar. Então é digno que o pastor que se diz presidente do ministério dê um salário para o pastor que está trabalhando, para o pastor auxiliar, para o missionário que está no campo missionário, para o obreiro que está passando dificuldade, porque se ele traz a dízima, quando ele passa dificuldade, porque ele não merece uma cesta básica de qualidade. Então é isso aí, meu querido. Eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos. Eu não vou fazer dessa ministração uma ministração pentecostal, Yurianda, Lacandabaia. Não adianta, não é nada disso. Nós precisamos aprender, conhecer e prosseguir conhecendo o nosso Deus. E Ele vai ser conhecido através da sua palavra, porque foi para isso que Ele deixou a Escritura.